Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Camila Faria, estou aqui na nossa live de terça-feira. Toda terça-feira nós temos um encontro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde, né? Sobre as regras, né? Um pouquinho aí sobre como que a gente pode adoecer, quais os fatores que interferem nesse adoecimento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como o emocional também afeta a nossa saúde. Então eu venho falando bastante desse tema aqui no Instagram, né, a saúde e o nosso emocional, a nossa saúde mental e como que nós somos afetados por esse emocional, né, por essa ansiedade, essa depressão, esse estresse que é tão comum nos dias atuais, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, o pessoal tá entrando, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho aí sobre, né? Aí, oi, Lucimar. Olá, pessoal, muito bem. Vamos falar um pouquinho aí da saúde, né? Ter uma reflexão acerca da saúde, como que podemos melhorar essa saúde, né? O que a gente pode pensar aí em melhora. Então, se você conhece alguém que precisa dessa informação, clica aí no aviãozinho e envia essa live para essa pessoa, talvez possa fazer sentido para essa pessoa, né? Um pouquinho aí, uma reflexão em relação à saúde, e a gente vai falar um pouquinho aí nessa terça-feira, tá? Para iniciarmos a nossa conversa, para quem não me conhece, sou Camila Faria, sou enfermeira de formação e sou professora, docente de graduação de medicina, né? Então eu venho falando muito sobre a saúde e a questão emocional, né? Como que nós muitas vezes somamos o nosso estresse do dia a dia e como que isso afeta a nossa saúde. Boa noite, pessoal que está entrando aí. E isso eu venho falando muito disso por conta até da minha atuação, tanto atendendo como também formando profissionais. Então, na minha atuação, tanto em atendimento como na formação, eu percebo que é uma dificuldade tanto do profissional como do paciente, que muitas vezes fica ali com uma doença ou com algum sintoma por anos sem melhora. E por isso eu resolvi talvez trazer esse conteúdo para a gente poder fazer essa reflexão, né, de como é complexo esse cuidado com a nossa saúde e como tem vários fatores aí que podem interferir nesse processo, né? Então eu venho falando muito disso por conta da minha atuação, por conta da minha vivência profissional, né? E vendo de fato o sofrimento das pessoas, o sofrimento, a pessoa querendo mudar, querendo melhorar e muitas vezes não conseguindo, e o profissional também em alguns momentos já esgotando todas as possibilidades de cuidado. E esse olhar que eu venho trazendo aqui em relação à saúde, ao adoecimento, é um olhar que ele vem de um olhar complexo, né? Um olhar amplo, e se nós não estamos preparados para esse tipo de olhar, muitas vezes a gente não melhora, né? Então, o estresse do nosso dia, a ansiedade, será que é só o medicamento que vai funcionar? E aí eu vou entrar já no nosso tema, né? É muito comum as pessoas falarem: ai, Camila, eu tenho ansiedade, eu fiquei ansiosa com tal idade e depois desse momento eu tenho crises de ansiedade, ou eu não durmo, eu tenho insônia, né? E aí eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão. Imaginem um copo d'água. Imaginem que a nossa vida, ela vai passando, como se fosse esse copo da água, tá? Só que no começo ele não tá muito cheio, né? Só que alguns acontecimentos da nossa vida, acontecimentos ruins, coisas negativas, porque isso acontece com todos nós, né? Sofrimento, mágoas, pensamentos, isso vai acontecendo durante todo a nossa vivência, a nossa existência. E o que acontece com esse copo de água que eu falei para vocês? Ele vai enchendo, né?
Então, de gotinha em gotinha, de sofrimento, de angústia, de mágoa, esse copo ele vai enchendo, ele vai enchendo. E aí vai chegar um momento que esse copo ele vai transbordar. Se eu não começo a trabalhar essas questões dentro de mim, o que vai acontecer com esse copo de água, que é a nossa saúde, né? O que vai acontecer quando tiver várias gotas e esse copo for aumentando, ele vai transbordar. E aí, às vezes, uma briga ou um conflito num relacionamento, ou um conflito no trabalho, é a gota d'água, não é assim que a gente fala? Quem que já passou por isso? Coloquem aí no chat, né? É a gota d'água. Olha lá, Rita, gosto muito das suas dicas de saúde. Que bom, Rita, gratidão. Que bom que eu tenha, que tenha feito sentido para você. Então, a gente costuma falar assim, exatamente, né? Nossa, foi a gota d'água aquilo que aconteceu. Por que foi a gota d'água? Porque foi aquela última gota que precisava cair naquele copo. E o que acontece com esse copo na hora que acontece esse acontecimento, esse conflito, alguma coisa na nossa vida que o copo transborda, né? E o adoecimento ele vem. Por isso que muitas vezes nós conseguimos identificar exatamente isso que eu falei para vocês. Eu era uma pessoa tranquila, mas depois que aconteceu tal coisa na minha vida, eu nunca mais fui a mesma. Eu comecei a ter sintomas. Não acontece assim? Já aconteceu assim com vocês? Né? Eu comecei a ficar com insônia em tal momento da minha vida, mas não é necessariamente aquele momento. O que aconteceu? Aquele momento talvez foi só a gota d'água, né? Aquele momento foi aquele gatilho, aquela gota que conseguiu transbordar esse copo que já estava ali, enchendo tempo todo, e eu nunca consegui trabalhar esse copo, eu nunca consegui ir controlando essas gotinhas, esse sofrimento, essas mágoas. Eu fui deixando aquilo acumular, e aí chegou num momento que aquela gota d'água, que aquele gatilho, aquele acontecimento que me deixou muito triste, ele transbordou esse copo, né? Já aconteceu isso com vocês, pessoal? Sinalizem aí no chat para mim se já aconteceu algum evento onde vocês conseguiram identificar, nossa, aquilo foi a gota d'água. Nossa, eu nunca mais dormi quando aconteceu tal coisa. Eu fiquei ansiosa depois de tal acontecimento. Eu tive depressão depois de tal acontecimento. E é muito comum a gente relacionar aquela doença com aquele acontecimento, mas não necessariamente aquele acontecimento foi o que de fato causou aquela doença ou aquele sintoma. Às vezes, aquele conflito só foi aquela última gota que fez o copo transbordar, né? Então, a Mari tá falando, sim, a Lucimar também, sim. Então, a gente sempre tem essa situação, né? A gota d'água. E aí, para iniciar a nossa live, eu gostaria que vocês fizessem realmente essa reflexão, né? Imaginando a vida de vocês como um copo d'água. E durante o nosso caminho, durante a nossa vivência, esse copo ele vai enchendo. E o que você tem feito para controlar esse copo? Porque em algum momento, se você não consegue controlar isso, esse copo ele vai transbordar. E aí, transbordar significa o quê? Sintoma, adoecimento, né? Então, essa analogia ela é bem interessante porque é exatamente assim que acontece. E aí, na hora que vem o sintoma, o adoecimento, o que acontece, né, nesse momento? Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Para o pessoal que está chegando, né? Eu tô falando um pouquinho, fazendo uma introdução aqui da nossa live. A gente vai falar um pouquinho aqui hoje das dimensões da saúde e eu tô trazendo uma reflexão do nosso corpo, né? Prestem atenção nisso, né? Olha que interessante essa analogia. O nosso corpo é como se fosse um copo d'água e cada sofrimento, cada mágoa, cada pensamento negativo, esse copo ele vai enchendo. Se eu não controlo isso,
aquela gota, talvez aquele conflito no relacionamento ou aquele conflito no trabalho, vai cair aquela gotinha e o copo vai transbordar. E muitas vezes vem o adoecimento, vem o sintoma, vem a ansiedade, vem a depressão, vem o estresse, vem burnout, vem várias doenças, né? Eu tô falando muito de doenças relacionadas aqui à saúde mental, à saúde emocional, mas essa gota d'água ela pode se manifestar de várias formas, né? E aí a gente acaba associando aquele acontecimento com o meu adoecimento, mas na verdade aquele acontecimento só foi o gatilho para o copo transbordar e para eu sentir ter aquele sintoma e ter o adoecimento. Então pensem na vida de vocês. Como que está o copo de vocês? O copo tá cheio? Ele tá transbordando já? Ou ainda não transbordou? Caso ele já tenha transbordado, vocês conseguem identificar qual foi aquela gota que transbordou esse copo? Mas ela sozinha, ela não transbordaria, né? O copo, ele tá cheio já de outras coisas que muitas vezes você deixou de lado, você colocou para baixo do tapete, né? Você falou, ai, não, isso daqui eu não vou ver agora, eu vou deixar para depois. Eu fiquei magoada, mas eu vou deixar quieto. E aí esse copo, ele vai enchendo, ele vai enchendo, e às vezes aquele acontecimento no trabalho, né? Eu falo muito no trabalho porque a gente sabe que nossa vida é corrida, enfim, né? Mas talvez aquela gota d'água transbordou o seu copo. E esse copo muitas vezes veio em forma de doença, né? Então a Fernanda colocou, tá assim, né? O Jorge, o meu acho que tá transbordando, né? E isso acontece. Por quê? Porque nós vivemos momentos felizes e momentos tristes. E se a gente não equilibrar isso, né? Se a gente não conseguir trabalhar isso dentro de nós, esses momentos tristes, isso vai se acumulando e, né? O copo vai transbordar. Então essa reflexão ela é muito importante, e aí eu gostaria que vocês pensassem como está o copo de vocês. O Jorge já falou, o dele tá transbordando, né? A Fernanda falou também, tá assim. Então, e aí eu vou fazer uma outra reflexão, né? O que dá para fazer para talvez evitar para que esse copo transborde, né? Porque a gente precisa evitar, porque se ele transbordar, a doença vai chegar. Então, o que a gente pode fazer para evitar que esse copo transborde? Primeiro é entender, né? E acho que é um pouco disso tudo que eu venho falando aqui, que nós temos momentos tristes e momentos felizes. E que não dá simplesmente para eu pegar esses momentos tristes e colocar para baixo do tapete. Não dá para fazer isso, né? Porque naquele momento eu coloco ali para baixo do tapete, mas ele tá ali, né? Ele tá ali, aquela gota tá enchendo o copo. Então eu talvez preciso olhar para aquilo que me deixou triste, para aquela situação e tentar de alguma forma resolver aquilo dentro de mim, tá? É fácil, gente. Então a Cristiana falou, o meu tá transbordando também. Então, gente, e aqui eu me incluo nisso também, tá? Porque eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Então, a gente precisa tentar controlar isso. E que bom que vocês já estão identificando como que está o copo. Porque às vezes você vai guardando, e isso muitas vezes até para aquela pessoa que se doa muito, né? Aquela pessoa que cuida muito do outro, não olha para si. Então, talvez a dica que eu já vou começar dando aqui hoje nessa live é: vamos começar a cuidar desse copo, né? Vamos começar a olhar mais para si. Se eu não olho para mim, eu não consigo olhar para o outro. Então, o que você tem feito por você? O que você tem feito para a sua saúde? Né? Muitas vezes a gente entra naquele movimento de cuidar do outro e não cuida de si, né? E aí e você vai servindo, você vai cuidando, você vai servindo o outro, né? Uma pessoa muito prestativa, uma pessoa muito boa. E que bom que você pensa no outro, mas você precisa primeiro pensar em si. E aí, gente, eu incluo um ponto muito interessante aqui, que é muitas vezes saber falar não. É difícil, né, falar não. Porque quando eu falo não pro outro,
Muitas vezes eu posso magoar o outro, mas quantas vezes a gente fala sim e aí depois fica com aquela coisa, né? Nossa, não, agora eu me sobrecarreguei, agora eu vou ter que fazer isso, agora eu não vou dar conta, né? E aí, gente, o que vai acontecendo com o nosso copo? Vai enchendo e ele vai transbordar. Então é mais ou menos essa reflexão que eu quero que vocês façam. O pessoal aí no chat já tá colocando, eu fico tentando esconder o meu copo, né? Fica falando, não, tá tudo bem. Não, isso daqui não foi nada. Não, e aí vai, e o copo tá ali, as gotinhas vão enchendo. Então é exatamente isso. Não dá para esconder esse copo que tá enchendo, porque uma hora ele vai transbordar. E na hora que ele transbordar, às vezes as coisas elas podem sair um pouco do controle, né? Então, primeiro, não dá para esconder. Talvez eu tenha que encarar aquilo que me deixou triste, que me deixou magoada, às vezes até com acompanhamento profissional, mas eu preciso olhar para aquilo, olhar e entender, tentar entender aquilo, né? Tentar entender por que aquilo me magoou, o que aconteceu, e aí o que vai acontecer quando você começar a fazer isso? O seu copo, ele vai começar a equilibrar, porque você está olhando para aquilo. Olha que interessante isso, gente, né? Então, ó, a Cris, eu já guardei demais, então você vai guardando, o seu copo tá enchendo, tá, gente? E isso, eu tô falando aqui, muitas vezes pode até soar como uma coisa de autoajuda, mas isso é comprovado, gente, cientificamente. Muitas das doenças psicossomáticas que nós temos hoje em dia são doenças que vêm decorrente desse processo, são doenças que vêm decorrente desse copo que transbordou e que virou uma gastrite e que virou uma dor nas costas e que virou uma depressão e que virou uma ansiedade, tá? Então, tudo isso que eu tô trazendo para vocês, lógico que tem muita questão do autoconhecimento que trabalha isso também, mas nós já temos estudos aí há muitos anos falando da relação, né, com a emoção e o adoecimento, tá? Com o nosso físico também. Então, vamos ver o que o pessoal colocou aí, né? Em minha casa eu tenho 3 filhos que amo. Que bom! Que bom, filho é uma bênção na nossa vida, né? E filho precisa ser cuidado. Mas a gente também precisa se olhar, porque os filhos eles vão crescer e eles serão cuidados, né? Então, talvez a reflexão que eu gostaria que vocês pensassem, cada um aí na casa de vocês, né, com a família de vocês, com os amigos, como que você tem olhado para você? Você tem olhado para você? Primeira pergunta. Você tem olhado para você? Porque às vezes você faz muito pelo outro, mas você não se acha no direito de fazer por você, né? O que você tem feito por você? Que cuidado que você tem feito para você? Você tem olhado para o seu copo que tá ali com quase transbordando ou que já transbordou? Ou você está simplesmente deixando esse copo de lado e fingindo que ele não existe? Porque na hora que ele transbordar, você vai ter a noção de que ele existe, que você deveria ter olhado para ele, tá? Então, deixa eu só acompanhar aqui o chat para eu não... Depois que aprendi a falar não, eu me sinto outra. Olha só, Mari. Isso, Mari. Então, a gente precisa falar o não, tá, gente? E isso, nós temos vou trazer até uma reflexão. O câncer... Quando a gente vai estudar a pessoa que teve um câncer, o câncer, ele a gente chama até da personalidade cancerígena, né? Personalidade cancerígena é aquela pessoa que sempre doa, ela sempre faz tudo pelo outro, ela não sabe falar não, e aí ela vive para o outro, ela não vive para ela. Olha isso. Tá? E isso a gente vai deixando ali, né? Aquele copo ele vai acumulando. Então, primeiro ponto é olhar para si. O que eu posso fazer por mim? O que tem dentro do meu copo? O que isso quer me dizer, né?
E aí, a partir daí, eu começo a entender esse copo, a entender essas emoções e começo a trabalhar com elas. É fácil? Assim, não é tão fácil, né, gente? É um processo de uma vida. Só que imagina se a gente fica a vida inteira guardando esse copo. Aí lá no final da nossa vida esse copo vai transbordar. Ou muitas vezes não precisa chegar nem no final, né? Ela vem em forma de um adoecimento, de uma doença. E aí esse copo vai transbordar. E aí o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ter que voltar e tentar entender esse copo que encheu e do que ele tem ali dentro, né? O que tem dentro desse copo, tá? Então, deixa eu só ver aqui. Eu guardei tanto o meu copo que hoje sofro com as crises de ansiedade. Exatamente, Vânia. E assim, é muito comum a gente guardar, porque nós temos a falsa impressão de que se eu guardo, eu tô sendo forte, não é assim? Ai, não, eu não vou falar nada, eu sou forte, já aguentei tanta coisa, eu vou aguentar mais isso, não é assim? Eu não tô falando aqui, gente, que vocês precisam sair brigando com todo mundo, não. Mas vocês precisam olhar para o que tem dentro desse copo, né? Então, se tem uma mágoa, se tem um sofrimento, né? Como que eu posso trabalhar isso? Não dá simplesmente para eu tapar os olhos e fingir que aquilo não existe, porque existe, em algum momento vai transbordar. Então a reflexão que eu quero trazer para vocês é: olhem para o copo de vocês, ele está cheio, ele já está transbordando. O que tem nesse copo? O que tem que não está resolvido? O que tem que você não está entendendo? Você entende o que tem ali dentro, tá? Então, para não acontecer isso de vir um adoecimento, de vir uma doença psicossomática, né? Onde o nosso corpo ele vai somando com tudo isso e o corpo fala, e o corpo fala alto, e muitas vezes vem em forma de uma doença, né? Uma doença que está totalmente relacionada com esse copo que transbordou, tá? Tenho tempo todo só para meu pai e esqueço de mim. Então, exatamente, Fernandes, né? Exatamente, né? Assim, nós temos os nossos afazeres, né? Pai, filho, mas você vai precisar, a partir de agora, pensar qual seria o momento de você olhar para você. Eu sei que em algumas dinâmicas familiares isso pode parecer muito difícil, né? Principalmente quando a gente cuida de uma outra pessoa que demanda muito da nossa energia, da nossa presença. Mas minimamente, não necessariamente você precisa sair dali da sua casa, mas ali na sua casa mesmo, que tipo de reflexão, que tipo de atividade que você pode fazer para que você consiga olhar para esse copo, tá? Então, aqui não necessariamente você precisa sair de casa, mas você precisa começar a olhar o copo. Não adianta deixar ele de lado e olhar para o outro e fingir que o copo não existe. Você vai ter que olhar para o copo, vai ter que tentar entender o que tem ali dentro e tentar trabalhar e equilibrar isso, tá? Então, o que devemos fazer para que esse copo não transborde? Olha só, gente, o que precisa fazer para o copo não transbordar? Se eu tenho um conflito, vou falar de uma maneira simples, tá? Vamos imaginar que eu tenho um conflito no meu trabalho ou com meu marido, enfim. É uma gota que vai ficar lá dentro do meu copo. Quando eu tenho esse conflito, eu tenho talvez algumas coisas, alguns sentimentos negativos. Como que eu trabalho isso para que essa gota não fique lá no meu copo e não ajude a transbordar? Eu tenho que encarar isso de frente. Talvez eu tenha que olhar para o meu marido, se ele fez alguma coisa que eu não gostei, e falar para ele, olha, eu não gostei do que você fez, né? Ou no meu trabalho, uma pessoa me magoou, eu tenho que olhar para a pessoa e falar assim, olha, eu fiquei muito magoada com o que você me falou. Então, assim, de uma forma, né, sem violência, mas assim, encarar aquilo, não fingir que aquilo não aconteceu, tá? Então, você vai ter que encarar, ou não necessariamente expor isso, mas você vai ter que trabalhar esse sentimento dentro de você.
Então, se você ficou magoada, se você tem alguma coisa que te marcou muito né, em algum momento da sua vida, né? Como que você pode superar isso? Como que você pode lidar, né? Porque quando eu falo superar é muito longe, mas como que você pode começar a lidar com aquilo, com aquela coisa que te deixou, com aquele sentimento, com aquele acontecimento que te deixou muito triste? E aí você pode talvez ir caminhando nesse processo. Não é um cálculo, não é do dia para a noite tá tudo resolvido, é um processo, tá? Então é você primeiro entender que tem uma gota dentro do copo, que tem algum acontecimento que não foi legal, que tem alguma coisa que te marcou e que é uma gota que precisa ser cuidada e olhada. Agora, o que você não pode fazer, né? E aí eu vou ao contrário para você entender o que você não pode fazer é fingir que aquilo não aconteceu. É colocar aquilo lá embaixo da cama e deixar o copo lá, fingindo que não, que nada aconteceu, porque isso vai acumular e cada gotinha depois vai transbordar esse copo, tá? E aí o primeiro ponto também é se olhar, né? Como que eu posso evitar que esse copo transborde? Além de olhar o que tem dentro desse copo, é olhar para você. É aprender a dizer não. Talvez um caminho seja esse. Começa a dizer não em algumas situações. Quem já passou por isso, né? Às vezes falou sim e não queria ter falado sim. Ai, mas se eu não falasse sim, ele ia ficar chateado comigo, ela ia ficar chateada comigo. Só que em algumas situações nós precisamos falar não. Nós precisamos aprender a falar não. E nós precisamos entender que em alguns momentos o não, ele vai magoar a outra pessoa e ele vai chatear a outra pessoa. Mas se aquilo está muito longe do meu alcance, eu vou ter que falar não, tá? Não tô falando também para falar não toda hora, mas é aprender a falar não, aprender a não ficar só servindo o outro, a olhar para você. Então já tô dando aqui, Cristiana, alguns passos, né, para você, o que você tem que fazer para o copo não transbordar. Primeiro, olhar esse copo, o que tem dentro desse copo, quais foram os acontecimentos da sua vida que contribuíram para esse copo ir acumulando, né, ali a água, tudo que tem dentro desse copo e o que vai ocasionar, talvez, muitas vezes, o transbordamento, tá? E aí, os outros pontos, segundo, terceiro ponto, é aprender a dizer não, é aprender a olhar para si, mesmo diante de talvez de um contexto, né, muito difícil, mas nós precisamos olhar para nós, né, o que eu posso fazer por mim, porque eu fico só servindo o outro e eu esqueço de mim. Então esse é o primeiro ponto. E aí eu gostaria que vocês já começassem essa semana a pensar nisso, a pensar no copo de vocês, a pensar nesse copo que talvez já esteja transbordando, a tentar olhar nesse copo. O que é esse copo, gente? É toda a nossa vida. É tudo que aconteceu na nossa vida que talvez nos chateou, né? Que talvez deixou você triste e você foi guardando ali naquele copo. Só que ele tá ali, né? Você não olhou para ele, ele tá ali. A partir do momento que você começar a olhar aquilo e começar a entender o porquê que aquilo te fez sofrer, né? O porquê que aquilo contribuiu pro copo transbordar, você já está trabalhando e equilibrando esse copo. Mas não dá mais para fingir que não tem nada ali, tá? Tem sim, e você vai precisar encarar isso. É fácil, gente, quando eu falo assim, ai, Camila, né, você vai precisar encarar isso. Não é fácil, é dolorido, porque é dolorido eu olhar talvez para um sofrimento antigo, para aquela ferida que parou de sangrar, mas tá ali ainda aberta. É difícil, eu sei disso, tá? Mas a proposta é evitar o adoecimento. Porque a partir do momento que você não olha isso, você a longo prazo vai adoecer, porque o copo ele vai transbordar, tá? Então entendam que não é um caminho simples e que não é um caminho que vai acontecer do dia para noite, mas que ele precisa acontecer. E o primeiro passo é olhar, saber que isso existe, que esse copo tá ali te esperando para você ir lá analisar tudo que tem dentro dele e começar com esses passos que eu falei para vocês, né? Aprender a falar não, né? Olhar para si. A doença, gente, ela é uma mensageira, ela é só uma mensageira, tá? Deixa eu só ver aqui, o pessoal tá entrando, muito bem.
Deixa eu que eu aí. A doença, ela é uma mensageira, ela traz uma mensagem. Então, a doença é quando o copo transborda. Quando o copo transborda, o que que acontece? A doença. O que que a doença tá falando? Me olha, estou aqui. Eu preciso da sua atenção, tá? Exatamente isso. A doença, ela traz uma mensagem. E aí, tem um ponto, você tem duas possibilidades quando essa doença traz a mensagem. Você pode olhar ela e escutar essa mensagem, ou você pode simplesmente negligenciar essa mensagem, tá? São duas possibilidades. Se você começar a olhar ela e começar a entendê-la, é a questão que eu falei para vocês do copo. Você vai olhar o seu copo e você vai entender o que tem ali dentro, como que você pode trabalhar aquilo. Ou você tem aquela outra opção de fingir que aquilo não existe, né? E aí vem um adoecimento, depois vem um outro adoecimento, aí vem uma gastrite, aí vem uma dor nas costas, aí vem uma ansiedade, tá? Então, aí o caminho tem dois caminhos. E aí cada um vai seguir aquele caminho que acha melhor para aquele momento, tá? Essa mensagem, gente, quando eu falo a doença, ela é uma mensagem, ela revela algo mais profundo. Ela revela algo que está lá dentro do copo. Então, se eu não parar para entender essa mensagem e não parar para analisar isso que está mais profundo, que está lá dentro do copo, muitas vezes eu não consigo a cura. Muitas vezes eu não consigo o controle, né? Hoje em dia tem aí tantas pessoas que têm problemas de pele por conta de questão emocional, é muito comum, né? Que tem dores no corpo por questões emocionais. Por quê? Porque eu preciso olhar para esse copo. Eu preciso entender. E não basta só olhar, não basta só olhar. Eu preciso olhar e eu preciso voltar naquele momento, em pensamento, né? E tentar resolver aquilo dentro da minha cabeça, dentro dos meus sentimentos, tá? É lógico que com uma ajuda profissional isso fica muito mais fácil, tá, gente? Que eu tô trazendo algumas contribuições, mas se vocês acharem que é muito difícil, vale a pena um acompanhamento com um profissional, e deve, né? Porque a partir do momento que você tem uma doença e um sintoma, você precisa de um acompanhamento profissional, tá? Mas nesse primeiro momento aqui da live, nossos primeiros 30 minutos, eu quero que vocês olhem para esse copo de vocês, tá? E entendam que não vai ser um processo simples, que muitas vezes ele é doloroso, sim, tá? Mas a longo prazo isso é libertador. E aí você quer o quê? Se libertar ou quer continuar? Então, pensem, façam essa reflexão, né? E eu gostaria de falar, para a gente partir aqui para nossa segunda parte da live, acho que ficou bem claro essa questão do copo, né? E eu gostaria de falar um pouquinho das dimensões da saúde. Quando eu falo muito de saúde, a saúde ela é tão complexa, né, gente? Nós temos tantas coisas que interferem na nossa saúde, e aí eu vou falar um pouquinho dessas dimensões, né? O que pode afetar a nossa saúde? Então, ó, são várias coisas que podem afetar a nossa saúde, que são essas dimensões que eu vou falar, né? A primeira dimensão é energética, é o como e o quanto eu recebo da vida, né? Essa questão energética, essa questão, isso é muito interessante. Quem nunca teve aquela pessoa que chega, né? E a gente fala assim, nossa, ela tem uma energia tão boa, nossa, ela chegou aqui, ela me deu tem um negócio pesado aqui, ela deixou essa questão energética, é muito importante. Vocês já vivenciaram isso? Às vezes uma pessoa que chega e deixa aquele ambiente pesado, ou aquela pessoa que tem uma energia boa, tá? Então isso ainda somos muito bebês, digamos assim, nessa questão, mas ela existe sim, e provavelmente para o futuro nós teremos vários estudos aí trazendo e realmente justificando isso que a gente está trazendo aqui, tá? Um outro ponto da dimensão da saúde é a questão mental, né? A questão mental. Então, que significado, que pensamentos nós temos em relação à vida, né? O que a nossa mente ela traz em relação à nossa vida, à nossa saúde? Que significa? E aí eu entro num ponto.
Quando eu falo mental, eu falo qual é o seu propósito. Eu venho falando muito disso. Qual é o seu propósito de vida, tá? Porque eu preciso, para eu entender qual é o significado da minha vida, eu preciso ter um propósito. E aí pode ser qualquer propósito. O meu propósito é cuidar dos meus filhos. Muito bom, porque a mãe, o pai precisa cuidar mesmo dos filhos e os filhos precisam ser cuidados, mas também precisa cuidar de si, tá? Então não dá para ficar só pensando no outro. Olha o movimento que a gente está fazendo aqui. Eu penso só no outro e eu não penso nunca em mim. Então, o propósito, ele é importante até para você poder fazer essa reflexão do que você tem feito para você, tá? Então, qual que é o seu propósito? O meu propósito é ganhar muito dinheiro. O meu propósito é trabalhar e trabalhar e trabalhar. O meu propósito... Então, olha só, gente, a dimensão da saúde com a questão mental. E aí a gente entra nessa reflexão do propósito. Talvez você nunca tenha parado para pensar no seu propósito, mas é importante você pensar, porque às vezes o seu propósito tá fazendo você adoecer, tá? E eu não tô falando aqui para você desistir de tudo, dos seus sonhos, do seu propósito, não é isso. Talvez fazer alguns ajustes nesse propósito para que você consiga não transbordar aquele copo que eu falei lá no começo, tá? E aqui, gente, eu posso até trazer a minha própria experiência, né? Quando eu morava em São Paulo, agora eu moro no interior de São Paulo, mas quando eu morava em São Paulo, eu vivia para trabalhar, eu só trabalhava. Meu propósito era trabalhar, era ganhar dinheiro, era trabalhar. E aí o que aconteceu, né? Depois de um tempo, quando a gente tem vocês já imaginam provavelmente o que aconteceu com esse propósito, que foi um propósito bom para aquele momento, mas que a longo prazo as consequências vêm. E eu comecei a ter adoecimento, né? Sintoma, enxaqueca, tristeza. Então, o nosso propósito de vida, né? A nossa dimensão mental, eu preciso pensar nela, porque às vezes ela está me levando para o caminho do adoecimento. E se ela estiver me levando para o caminho do adoecimento, quais os ajustes que eu posso fazer nesse propósito para olhar para mim também e não me esquecer nesse processo, tá? Então, me falem aí no chat como que está essa questão dessa dimensão mental do propósito. Vocês já tinham parado para refletir nisso? Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, eu quero isso, e aí depois aquilo, muitas vezes ajuda no adoecimento. Talvez é aquela gota que transbordou o copo, né? E que causou adoecimento. Então, o nosso propósito, e se você não sabe o seu propósito, começa a pensar a partir de agora sobre isso, para que significado tem a sua vida, né? Que pensamento você tem em relação à sua vida, porque daí vai surgir o seu propósito. Só que esse propósito, ele tem que conversar com aquela questão que eu falei do autocuidado, né? Com aquela questão de evitar o adoecimento, né? Então, boa noite, pessoal que está entrando agora. Um outro ponto, gente, em relação à dimensão da saúde é a questão emocional, né? Que também tá ligada aí com a dimensão mental, mas o que você sente em relação à sua vida? Que colorido tem a sua vida? Né? Acho que essa frase, que colorido tem a sua vida, ela é bem legal, né? Porque muitas pessoas falam assim, minha vida é branco e preto. Minha vida parece um arco-íris. Né? E aí, se eu não olho para essa dimensão emocional e eu não faço essa pergunta, né? Que colorido tem a minha vida? O que você sente em relação à sua vida? Você muitas vezes não consegue entender qual que é o problema, qual que é o problema daquele sintoma, daquela doença que surgiu, tá? Então, olha só, gente, né? Algumas reflexões, e aí eu gostaria de ouvir de vocês, né? Como que tá aí no chat? Me falem aí como que tá essa dimensão mental, que significado tem a sua vida para você? Você tem um propósito? Qual que é o seu propósito? Seu propósito, ele vai de encontro a ter uma boa saúde a longo prazo ou não? Se eu cumprir o meu propósito, eu vou adoecer, tá? Pensem nisso. E também
essa questão do emocional, né? O que você sente em relação à sua vida? Você se sente feliz? Você se sente triste, né? Por que que você tem esse sentimento? Qual é como que é o colorido da sua vida, né? Entender, gente, na hora que vocês começam a fazer isso, para tudo. Na hora que vocês começam a fazer esse trabalho que eu tô falando aqui, de você olhar para o colorido da sua vida, de você olhar para esse sentimento em relação à sua vida, o que que você tá fazendo? Você tá olhando o copo. Você tá olhando o copo que tá cheio, que tá quase transbordando. E aí, às vezes, você olha e você encontra coisas que você fala: Meu Deus, não acredito que isso tá aqui ainda. Eu achei que isso já tinha ido embora, né? Eu achei que o meu mundo ele era colorido, mas ele é branco e preto. Né? Eu achei que eu tinha um propósito, mas eu não tô conseguindo achar um propósito. Eu achei que o meu propósito, que era trabalhar, e quando eu conseguisse fazer isso, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas eu percebi que isso me adoeceu. Porque o meu copo transbordou, porque eu não consegui olhar para mim nesse momento, porque eu só olhei para o outro e não olhei para mim, né? Então, ah lá, eu nunca parei para pensar, sinto muito insegura. A Lucimar, o Jorge, eu nunca parei para pensar. Então, sinto muito insegura, né? Eu sempre penso em trabalhar, cuidar da minha família, ansiosa por não cumprir as minhas metas. Então, olha só, gente, vocês estão trazendo coisas, né, que talvez possa ajudar vocês a olhar para esse copo, né? Olhar para o copo e entender, né, por que eu tô me sentindo insegura? Porque aí tem muito, isso daí tem muito a ver com o emocional, né? Porque o emocional é o que você sente em relação à sua vida. Você já tá falando que você se sente muito insegura às vezes, né? Talvez de uma coisa que ainda não aconteceu, tá? Então, é legal, gente. Todos nós teremos essas questões. Ninguém vai ser 100%. A proposta aqui não é ser 100%. Mas a proposta é você olhar para isso e tentar entender, né, o que aquilo significa, tá? Com a velhice tenho medo, exatamente, né? A gente tem medo, ainda mais no mundo que nós vivemos, né? Nós temos medo da Covid-19, nós temos medo de perder pessoas queridas. O medo, ele acontece, mas esse medo, ele não pode tomar uma proporção maior do que é. Ele não pode te paralisar, porque a partir do momento que ele te paralisar, aí você vai ter que falar, opa, isso daqui tá me paralisando. Então, é um problema, tá? Então, realmente, gente, eu penso em cuidar da família e que bom, Cristiana, porque cuidar da família, né, é maravilhoso, mas você não pode esquecer de você, tá, gente? Então, aqui, eu não tô falando para vocês esquecerem de tudo, não. Talvez alguns ajustes. E por que eu falo isso? Só fazendo um ponto aqui antes de terminar essas 5 dimensões. Porque hoje na internet, eu acho que vocês todos já viveram isso, né? Na internet a gente encontra tanta informação, né? Gente trazendo cura, milagres, enfim, promessas que não são cumpridas. É o mundo moderno, cheio, né? Todo mundo prometendo. Mas e aí? Na verdade, não é isso, gente. Na verdade, você tem que adaptar para a tua vida. Você tem que talvez fazer alguns ajustes na sua vida. Não tem dieta milagrosa, não tem receita milagrosa, né? Mas nós temos alguns ajustes que podem ser realizados. Só que para eu fazer os ajustes, eu preciso primeiro olhar para isso, eu preciso primeiro olhar para o copo, né? Eu preciso ter consciência que ele tá ali e a partir daí olhar para mim, tá? Sem esperar essa questão que a gente fica vendo na internet, né? Que tudo vai se resolver, né? Que o milagre ali do universo vai acontecer se você fizer assistir aquela live ou participar de algum programa. Não é isso, mas é uma reflexão, talvez por coisas que vocês não pararam para pensar e que já são comprovadamente, cientificamente comprovados pela ciência e pela medicina em relação ao adoecimento com a questão emocional, tá?
Então, só para a gente dar continuidade, deixa eu ver aqui, não consigo estudar, estressada, eu posto, céu da atleta, eu não entendi direito aqui que a Lucimar colocou, eu posto. Gente, só pra gente dar continuidade aqui, né? Eu tava lendo aqui as perguntas do chat. Talvez você tenha que tentar controlar esse estresse, o santo, né? Como que você controla esse estresse? Porque se você não vi seu post da atleta, das Olimpíadas, né? É verdade. Eu fiz um post essa semana das Olimpíadas, algumas lições, né, que a gente tira com as Olimpíadas. E realmente, lições de vida que afetam a nossa saúde, né? Porque se a gente não entender que não tem como separar a nossa saúde da nossa vida pessoal, profissional, a gente não consegue se olhar, tá? Então é exatamente isso. E saber muitas vezes o momento de parar, de recuar, né? A gente viu lá aquela atleta que teve que recuar. E ok, em alguns momentos a gente vai ter que recuar, em alguns momentos a gente vai ter que falar não, né? Mas nós precisamos fazer isso em algum momento, porque se eu forço uma coisa que não é para acontecer, talvez eu tenha um adoecimento, talvez eu tenha um problema de saúde, tá? Me sinto insegura, estressada, ansiosa, temo pelo futuro e penso muito no passado, né? São sintomas ansiosos. E aí você fica tendo um medo de uma coisa que ainda não aconteceu e fica ruminando coisas que aconteceram no passado. E essas coisas que aconteceram no passado, Daiane, elas estão lá no seu copo, enchendo o seu copo, né? E eu entendo que você fica pensando nela, mas às vezes a gente fica pensando e ruminando e pensando e ruminando e aquilo vai tomando uma proporção muito maior. Então talvez tentar olhar para aquilo que aconteceu e entender qual é o sentimento que aquilo te traz. Aquilo te traz tristeza, mas por que te traz tristeza? Talvez é tentar entender o porquê que você teve aquele sentimento naquele momento lá no passado, tá? E aí eu volto a dizer, talvez um acompanhamento profissional, ele pode te ajudar. Quem tem dificuldade, às vezes um acompanhamento profissional pode ajudar vocês nesse processo, tá? Mas aqui eu só tô colocando algumas ideias para vocês avaliarem isso em vocês, né, gente? Aqui é um bate-papo, é uma conversa e é uma reflexão que a gente precisa ter, né? Porque se a gente deixa a saúde de lado e acha que a saúde é uma coisa, que a gastrite é uma coisa e que não tem nada a ver com toda a minha vida, aí fica difícil, porque às vezes aquela gastrite que você tem, aquela dor no estômago, ela está totalmente relacionada com tudo aquilo que você guardou, que você deixou ali naquele copo, né? E muitas vezes isso se manifesta através de sintoma, de doença. Mas por que isso acontece? Acontece porque o nosso organismo, ele libera hormônios, né? Ele tem todo um mecanismo que faz com que eu adoeça, com que eu tenha sintoma, né? E aí eu tô lá tomando um monte de remédio e muitas vezes eu não trato a causa, eu fico só tratando o sintoma, eu não trato a causa. Olha isso, gente. Se eu não trato a causa, o que é a causa? Qual é a causa aqui? O copo, que tá cheio da causa. Então, se eu não trato a causa, se eu não olho para a causa, eu fico só tratando o sintoma. E só tratando o sintoma não funciona, né? Funciona, mas depois funciona ali naquele momento. Tira a dor, né? Ou melhora, mas dali no outro dia ou depois de um tempo aquilo volta de novo, aquele sintoma volta de novo, tá? Uma outra dimensão, nós falamos aqui muito da questão mental e emocional, uma outra dimensão que é muito importante, que eu venho falando muito disso, é sobre como nós nos relacionamos e exercemos as nossas diversas funções, que é a dimensão sistêmica. O que é sistêmico? Sistêmico é tudo que está ao nosso redor, é o nosso sistema, é a nossa família, são as pessoas do nosso trabalho, são os nossos familiares, os nossos pais, os nossos avós, né? Então, se eu não olho para esse contexto e a forma com que eu me relaciono com essas pessoas, eu também não consigo olhar para a minha saúde.
Porque eu volto lá naquele início da live. Às vezes eu tenho um conflito com meu marido, ou eu tenho um conflito no trabalho, é uma questão sistêmica, é uma questão aqui do que me cerca. E isso vai me deixar triste se eu não consigo lidar com aquele conflito, se eu não olho para aquele conflito. E aí o que vai acontecer, gente? A longo prazo, se isso vem se repetindo o tempo todo, né? O adoecimento. Muitas pessoas, por exemplo, estão adoecendo no trabalho, porque tem conflitos no trabalho, né? Tem questões que acontecem ali no trabalho com uma fadiga e com um desgaste tão grande que a pessoa ela vem em forma do adoecimento, né? Nós temos aí a síndrome do burnout, que é uma doença, né? Que vem falando muito da questão do trabalho, tá? Então, essa questão sistêmica, né? As pessoas que estão ao meu redor, né? As pessoas que fazem parte da minha vida e da minha história, elas impactam também na minha saúde. E se eu não considero isso, eu não considero a minha saúde e o meu adoecimento. E aí, gente, além disso, nós temos a dimensão física, que é o corpo fala, né? Então, o corpo fala. Cris, obrigada. Que bom que eu tô dando dica para vocês e despertando aí algumas coisas para vocês refletirem durante a semana. Depois me falem lá no feed, né? O que fez sentido nessa live para você. Vou colocar um post lá e vocês falam que fez sentido, né? Aí a gente entra aqui na dimensão física. Depois de tudo isso que eu falei, gente, do copo que encheu, com questão mental, com emocional, com a questão sistêmica, que são as relações, né? Aí o que vai acontecer com esse corpo? Ele vai se moldar mediante a tudo isso, né? Ele vai reagir mediante a tudo isso. E aí ele vai reagir talvez em forma de sintoma, que pode ser tanto externo e também pode ser interno. Que é isso, Camila? Sintoma externo e interno. Então, talvez esse corpo que vai reagir, que vai responder, por conta daquele copo que tá transbordando, ele pode reagir externamente como se fosse uma gastrite, por exemplo, ou um problema de pele, ou ele pode reagir com uma depressão, com uma ansiedade internamente, tá? Então, o nosso corpo, ele vai responder, ele vai reagir, ele vai se moldando a tudo isso que vai acontecendo na nossa vida e ele vai reagindo a tudo isso, tá? Então, essas dimensões, né, energética, mental, emocional, sistêmica e física, gente, é o resumo da nossa saúde, da nossa vida. Se eu negligencio a questão dos meus relacionamentos, a questão sistêmica, a questão das pessoas que estão ao meu redor, se eu não olho para isso e não entendo que isso interfere na minha saúde, o que vai acontecer? A longo prazo, meu copo vai transbordar de situações dessa dimensão, tá? Então, comecem a refletir aí no copo de vocês, né? Para que a gente consiga pensar no sintoma e tratar esse sintoma, mas também olhar a causa, porque somente tratar o sintoma não vai resolver, porque eu não vou saber a causa, tá? Arrumar a casa, né? Dá trabalho, não dá? Arrumar a casa é olhar o copo, dá trabalho, dói. A gente lembra de mágoas passadas, não dá? É difícil, né? Em mim já reagiu, em minha pele. Olha lá, Cristiana, já reagiu, porque tem uma hora que o organismo ele fala assim, eu não estou mais aguentando isso, eu não estou dando conta disso. E aí o que vai acontecer? Vai transbordar, vai vir em forma de sintoma ou de doença, né? Que é isso que a Cristiana colocou, que ela teve uma alteração na pele e que foi por conta aí dessa questão, né, desse copo que transbordou, tá? Então, gente, esse copo, ele vai transbordar se eu não olhar para ele. E quando eu começar a olhar para ele, vai doer. Vai doer, sabe por quê? Vai doer? Porque dói em todos nós. Todos nós temos os nossos sofrimentos. A partir do momento em que nós nascemos, nós vamos sofrer, né? Nós vamos sofrer por tudo. Ai, por que, Camila, que vai sofrer? Vai sofrer por tudo, gente, né? Porque a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Então, vou ter que acordar cedo no frio. Dói para acordar cedo no frio para ir trabalhar? Dói, né?
Dói deixar os filhos na creche para ir trabalhar? Dói. Dói, talvez, ter que resolver um conflito no trabalho? Dói. Então, assim, a partir do momento em que nós nascemos, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. E se a gente não consegue olhar para esse sofrimento, né, e cuidar disso, o copo vai transbordar. Então, não dá mais para negligenciar esse sofrimento. E a gente vai ter que ter um cuidado, né? Então, o Jorge, estou perdendo peso, né? E isso, Jorge, perdendo peso, né? Perde o apetite, isso afeta o nosso físico. Então, algumas pessoas não têm fome, né? Por quê? Porque tem talvez alguma coisa ali que tá me fazendo perder a fome. O que tá te fazendo perder a fome? Né? O que está acontecendo? O que está te fazendo não ter a vontade de comer? Primeira coisa, gente, antes de mais nada, é interessante fazer uns exames, ir no médico, fazer exames, né? Ver se tem alguma coisa orgânica, o que está acontecendo. Mas também olhar para isso, né? Tem alguma coisa que aconteceu que você tem algum sentimento e que pode estar relacionada a isso? Começa a olhar para esse copo. Talvez quando você começar a olhar para esse copo, você vai encontrar algumas respostas ali, né? Agora não dá mais para negligenciar, porque se eu vou negligenciando isso, a longo prazo, eu tenho adoecimento, tá? E aí, a pergunta que eu quero também é: o que você tem feito para mudar essa dinâmica, né? Então, o que você tem feito para olhar esse copo? Você tem olhado esse copo, né? Primeiro ponto, olha o copo. Me importo muito com o que os outros pensam a meu respeito. Isso me prejudica muito. Outro ponto, Daiane, muito bem colocado, que é muito típico de servir, né? Eu sirvo o outro. Muitas vezes eu faço tudo pelo outro, eu não sei falar não para o outro e eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim, de como as pessoas vão me julgar, né? Então, primeiro ponto que talvez eu sei que é difícil, mas que você precisa começar a pensar é: você vai ter que parar de se importar com o que o outro pensa. Sabe por quê? Porque as pessoas elas vão pensar várias coisas da gente. Por exemplo, eu aqui fazendo live agora. Vocês acham que não tem gente que me critica? Tem um monte de gente que me critica. Tem um monte de gente que entra e fala assim: nossa, que ridícula ela. Mas eu não tô nem aí. Porque eu sei o que o meu coração tá falando. Então, assim, o julgamento, ele faz parte da vida humana, junto com aquele sofrimento que eu falei. Então, eu não vou falar aqui pra você, Daiane, que as pessoas não vão te julgar, porque elas vão te julgar. Porque as pessoas, elas julgam todos, né? Infelizmente, a nossa humanidade, ela é assim. As pessoas, elas julgam, muitas vezes sem te conhecer, sem saber a sua realidade, sem saber da sua vida. Elas julgam, porque quando a pessoa julga, ela projeta uma coisa dela em você. Não necessariamente aquele problema, aquela questão que ela está te julgando é sua. Na grande maioria das vezes, aquilo que ela está te julgando é uma questão dela, que ela não resolveu dentro dela, e aí ela projeta no outro. Isso é assim, a psicologia, ela explica isso, tá? Então, primeiro ponto é você entender que as pessoas, elas vão te julgar, e você vai ter que aprender a negligenciar isso, você vai deixar de lado, porque você tem o seu propósito, porque você sabe da sua verdade, tá? É fácil, eu sei que não é fácil, não vai ser do dia pra noite, ainda mais que você tem esse medo, você se importa muito com isso, mas você vai começar a trabalhar, você vai começar a entender, e o primeiro ponto é: vão te julgar como julgam todos nós aqui, como me julga, como todo mundo é julgado. Em algum momento da vida você vai ser julgado, tá? Mas aí você já vai saber então que você vai ser julgado, tá? Então isso daqui não é novidade para ninguém. Então a gente vai para o segundo ponto. A partir daí você vai entender que aquela pessoa que te julga, ela está simplesmente projetando alguma coisa algum sofrimento dela em cima de você, alguma coisa que ela queria ter trabalhado nela em cima de você. Então aquele problema não é seu, o problema é dela. Aí você devolve para ela. Quando alguém te julgar, você devolve o julgamento para a pessoa. Fala: olha, isso aqui não é meu, isso é seu, tô de presente, né? Mais ou menos assim. Então é um primeiro passo.
E aí vai ser um trabalho diário que você vai construindo e se fortalecendo, tá? Você tá perfeita, coração, vai abençoar nós, vai abençoar todos nós, né? E aí, gente, é um pouco do que eu tô falando aqui. Eu não trago nada aqui do que eu não vivencio, né? Questão do propósito, né? A questão do propósito. Eu tenho um propósito que eu descobri há pouco tempo. Já sou formada há 15 anos, já tenho 15 anos de formação, já dou aula, desde 2008 eu dou aula para graduação, né? Mas o seu propósito, tenta procurar o seu propósito, tenta entender para que eu tô nessa vida? Para que eu tô nessa vida? Né? Para que eu vim aqui? Então, talvez isso vai te ajudar a fazer as coisas fazerem mais sentido para você, né? E aí eu entro lá naquela dimensão mental que nós conversamos anteriormente, tá? Então, não fiquem presas, a gente fica muito preso, né? É a live, né? Toda terça-feira, gente, é bom que a Lucimar, ela vai me ajudando a lembrar aqui das coisas, né, Lucimar? Toda terça-feira, às 8 horas, nós temos lives aqui toda terça-feira. Então, gente, nosso encontro marcado. Espero vocês toda terça-feira. Ainda não acabou. Temos mais umas coisinhas aqui. Mas conto com a participação de vocês. É muito legal essa interação aqui no chat, né? E aí, só pra gente finalizar a nossa reflexão, nós estamos presos dentro de nós mesmos, né? A gente está preso dentro daquele modelo de saúde, né? A gente está preso em dinâmicas infelizes, né? Eu vivo situações infelizes, eu vivo relacionamentos infelizes, eu vivo coisas que não faz sentido para mim, e aí eu tô presa nisso. E se eu não fizer um movimento, e se eu fizer sempre do mesmo jeito, o que vai acontecer? Vai acontecer o adoecimento. Então, para eu evitar o adoecimento, eu tenho que ter um movimento, eu tenho que ter uma ação, eu tenho que ter uma mudança, né? Primeiro eu vou precisar olhar para tudo isso, para esse copo que está transbordando, e eu vou precisar mudar. Porque muitas pessoas falam assim, eu não sei o que aconteceu, que eu adoeci, porque eu não fiz nada de diferente. E o grande problema é esse, porque se a gente não muda a dinâmica, se a gente não muda o movimento, as coisas elas vão acontecendo do mesmo jeito e o adoecimento ele vem. Então, talvez se você perceba que o caminho que você está tomando é um caminho que vai te levar para adoecimento, você vai ter que fazer um movimento, né? E aí o movimento é cada um que vai tentar identificar qual é esse movimento, mas não dá mais pra gente ficar preso em relacionamentos infelizes, em dinâmicas infelizes, não dá mais, né? Escravos de si, presos no dinheiro, né? As pessoas acham que o dinheiro vai, quando eu ficar rico, eu vou encontrar felicidade. Quantas pessoas a gente viu que encontrou, que ficou rico, que não, de fato não encontrou, que cada vez precisa, né? De mais e de mais e de mais. Então, você precisa se libertar de você. Primeiro ponto, né? Se libertar do seu pensamento. Aparecida, né? Eu passei por uma emoção triste pela separação de minha filha, de ver a dor da minha neta sofrendo, e por causa disso vou ter. Olha a Aparecida falando, né? Da psoríase. Gente, emocional. Né? É o corpo gritando, falando assim, eu não estou aguentando. E aí o corpo ele grita e ele reage. Por isso que eu preciso olhar para isso, eu preciso olhar para esse copo, eu preciso entender essas dinâmicas, né? Eu preciso entender o que tem ali dentro, eu preciso entender porque aquilo me fez sofrer, tá? Não é fácil, tá, gente? Eu tô trazendo algumas reflexões e eu sei que não é fácil, porque é aquilo que eu falei, nós sofremos a partir do momento em que nós nascemos. E não vai ser fácil, mas é uma reflexão que você precisa fazer, né? Porque se você não faz, hoje é psoríase, amanhã é outra coisa, depois é outra coisa, às vezes só vai mudando de doença, né? Só vai mudando de doença, mas as doenças elas vêm trazendo a mensagem, tá? E a partir daí, gente, começar um movimento de mudança, né? Um movimento de
eu não sei o porquê que eu adoeci, eu sempre fiz do mesmo jeito, mas talvez você vai ter que fazer de um outro jeito, você vai ter que mudar esse movimento, vai ter que mudar essa dinâmica pro seu organismo entender que você está reagindo e que você está entendendo aquela mensagem, né? Porque a partir do momento que você entende e escuta aquela mensagem e você valoriza, aí você vai mudar o jogo, tá? Bom, acho que é isso, né, pessoal? Já fomos para 1 hora de live. Nossa, passou que eu nem vi aqui. Foi muito bom o tema, adorei. Muito boa a participação de vocês, obrigada. E até a próxima terça. Me deixem lá no feed o que vocês mais gostaram da live, a mensagem da live, né? O que mais marcou vocês em relação à live, tá? Então aqui a Daiane, ó, sou julgada também por alguns e criticada por ser dona de casa, não saber dirigir, depender do meu esposo, mas sou feliz. Olha que gente, nós seremos julgados o tempo todo. Se você é dona de casa é porque você é dona de casa. Se você trabalha o dia inteiro é porque você trabalha o dia inteiro. Se você não sabe dirigir é porque se você sabe dirigir, nossa, mas olha, pra que tudo isso, né? Então assim, Daiane, nós seremos julgados, né? Nós seremos. Infelizmente, a humanidade, ela é assim. E a partir do momento que você entende que você vai ser julgada e que aquilo que estão falando de você é simplesmente uma projeção, você já fica em paz, né? Você já fica mais leve. Então, deixa que falem, que digam, que pensem, né? E siga sua vida e seja feliz, porque isso é o que importa, tá? Valdirene, meu esposo teve Covid em janeiro, depois disso fiquei com transtorno de ansiedade, tá muito difícil, estou fazendo de tudo para não tomar remédio. Às vezes é importante o remédio, né? Depende muito da avaliação do médico, mas você precisa olhar para esse copo, você precisa olhar para isso, você precisa olhar para esse sentimento, você precisa olhar para tudo isso, né? Por que veio essa ansiedade? Essa ansiedade veio do medo, né? Talvez o medo do adoecimento, o medo da morte. E aí você vai ter que começar a olhar e equilibrar esse copo, tá? Mas não dá pra fingir que ele não tá ali, ele tá ali. Não dá pra fingir que resolveu, não resolveu, ele tá ali. Então, talvez um primeiro ponto, Valdirene, é de fato você começar a olhar com cuidado para esses sentimentos, para isso que tá dentro do copo, tá? Acho que é isso, né, gente? Se alguém tiver mais alguma pergunta, podem colocar aí no chat. E se não tiver nada mais de pergunta, agradeço a todos. Beijo, boa noite e até a próxima terça. Espero vocês às 8 horas. Tchau, tchau!